Amados irmãos em Cristo Jesus, agora nós estamos de volta, né? Eu digo assim porque nós já tentamos 2 vezes, não deu certo, irmãos. Você que está assistindo isso aqui é gravado, tá, irmãos? E por isso eu digo que antes de a gente dar início aqui, nós começamos alguns vídeos, se não deu certo, a gente agora está de volta. E agora vai dar tudo certo. Vai não, tá dando tudo certo em nome de Jesus. Tudo bem, nós vamos falar aí sobre aquilo que a gente pensa aqui é e não é, entendeu? E não é. Às vezes, irmãos, as coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. Parece ser, mas não é. E isso, irmãos, é um perigo e grande, tá, irmãos? E muito se engana com isso. Parece ser um ótimo pastor. Não, rapaz, o homem é excelente. Não, parece ser uma gente boa, rapaz. Viu o caso aí de uma deputada, que a gente não vai citar o nome? Gente boa, irmãos. Mas se enganaram. É assim que o inimigo faz, irmãos. Ele se faz de bom, porque bom ele não pode ser. Se fazer, tudo bem. Porque ele já é destupado mesmo, já não tem mais credibilidade com Deus. E ele pode até enganar alguns. Podem não, já está enganando alguns, tá? E nós precisamos ter muita cautela. Os erros mais perigosos, você sabe quais são, irmãos? São aqueles que parecem com a verdade, né? Parece com a verdade. A pessoa não conhece a palavra de Deus, e por você não conhecer a palavra de Deus, alguém leva uma palavra para você com um texto isolado. E como ele é habilidoso na Bíblia para enganar você, sabe o que acontece? Ele termina conquistando você. Agora, se você conhecer uma parte da Bíblia que ele conhece e você interpreta não da forma que ele interpreta, aí você não vai aceitar, tá? Porque existe muitas interpretações da Bíblia, irmãos, em um só versículo. Por exemplo, quando diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que você entende o que Deus está dizendo aqui? Qual é a sua interpretação desse texto? Veja o que eu interpreto ele. Eu digo assim: olha, se Deus está dizendo que Ele é meu pastor e nada me faltará, eu digo assim, então sendo assim não vai faltar pobreza, não vai faltar doença, não vai faltar cansaço, não vai faltar intriga, não vai faltar ira, rancor, certo? E oportunidade para se pecar. Nada me faltará. Mas tem outras pessoas que ficam dizendo: não vai me faltar uma casa, não vai me faltar um carro, não vai me faltar uma moto, não vai me faltar alimentação. Ora, se o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará, irmão, inclui as outras coisas, irmãos. Tá? Porque não vai faltar mesmo, irmãos. Sempre terá tribulação, cansaço, fadiga, estresse, tá? Mas o Senhor continua sendo o nosso pastor. O interessante é que Ele é o nosso pastor. Independente do que esteja acontecendo, Ele nunca deixa de ser o nosso pastor. Certo, irmãos? Independente. Agora tem um versículo que eu tenho ele para mim. Vou passar para vocês. É o versículo 6 desse mesmo capítulo, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, tá aí. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aliás, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. O que vão me seguir? 2 coisas: bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão.
É por isso que eu estou até aqui, irmão, até esse momento, Vivinho da Silva, porque elas me seguem, tá, irmãos? Me seguem porque merece. Ela não vai não vai seguir aquele que não merece, tá? Então, veja bem, irmãos, muitas das seitas religiosas, veja bem, irmãos, não nega abertamente as suas doutrinas evangélicas, tá? Negam abertamente todas as doutrinas evangélicas e mistura, irmãos, o falso com o verdadeiro. Dá certo uma coisa dessa, irmãos? Dá certo misturar o falso com o verdadeiro? É essa mistura aí, irmãos, que leva muitos para o beleléu, né? Muitos para o beleléu. Aí veja bem, irmãos, aí introduzem novidade, irmãos. Tá? É uma tal de inovação, tá? E essa inovação está tomando conta de muitas seitas, tá certo? É o quê? Quais são as inovações que você pode citar para a gente? Aí é o sabonete ungido, a água do Rio Jordão, tá certo? É a caneta, é a vassoura, tá bom? É o lenço, é o copo com água, isso são inovações, isso não é bíblico, irmão. Se for, me mostra aí algum texto da Bíblia, tá? Para mim poder ver se realmente estou certo ou errado. Porque até onde o Senhor tem me concedido, né, entender ou ler a Bíblia, eu ainda não encontrei. Aí, irmãos, eles introduzem novos e estranhos ensinos das Escrituras, aí superfatizam certas verdades e assim desfiguram o ensino fiel das Escrituras. O negócio dele é distorcer, né? Precisamos ter discernimento, irmãos. Não podemos comer não podemos comer todo alimento espiritual que serve à mesa em nome de Jesus. Não, irmãos. De jeito, de maneira nenhuma, irmãos. Tá entendendo? Não. Existem muitas pregações arrebatadoras, tá? Que atraem multidões, que conquista, que causa rebuliços, não é isso? Que exploram e promovem intensas emoções, irmãos, e promove extensas emoções e leva as pessoas a muitas experiências místicas, entendemos? Místicas. Mas no final das contas, são mensagens falsas, separando do ensino fiel da Bíblia e de Deus. Separando, irmãos. Aí diz assim, ó, separando a Bíblia. Veja, o que é que diz aqui, irmãos? Então, na verdade, irmãos, é um veneno, isso aí é um veneno e não um alimento saudável. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim é morte. Não, aqui está perfeito, aqui é direito, tá? Pai, eu vou ficar tranquilo, não se preocupa não, tá, irmãos? Veja bem, irmãos, depois, sem que houve sequer uma leitura bíblica ou uma exposição da palavra de Deus, alguns se levantam e iam embora. Muitos pregadores brasileiros, irmãos, embarcaram nessa canoa furada e levam outros consigo a naufragar nessa corrente de engano. A presença de sinais extraordinários, irmão, não prova que o que está acontecendo vem de Deus. Está enganado. Tá bom? Isso não é prova, não. Os mágicos do Egito, irmãos, também faziam coisas espetaculares, irmãos. Mas nem por isso era em nome de Deus. Ou agiam pelo poder do Altíssimo. Precisamos nos acautelar com as multiplicação, tá certo? Assintosa, tá certo? Dos que pretensos milagres nas igrejas. Muitas igrejas, irmãos, chegam até mesmo a agendar, irmãos, os milagres. Olha, dia fulano de tal, horário fulano de tal,
você vai receber o milagre. Quer dizer que se o milagre chegar antes, você não aceita. Não deve aceitar, porque só vai chegar nesse dia. Quer dizer, está privando de um milagre de acontecer na vida da pessoa. E existe, na verdade, muitos cristãos, pessoas que se dizem cristão, mas que não têm raciocínio nem conhecimento bíblico, que anda correndo atrás de sinais, de curas e maravilha. Correndo, irmãos. E a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Quer dizer, se você crê, fique no seu lugar, irmãos. Ele vai seguir você. Não precisa você seguir os sinais. Eles vão seguir você. Entendeu? Que maravilha, né, irmãos? Aí diz assim, ó, irmãos. Precisamos acautelar, né? Muitas igrejas chegam mesmo a agendar os milagres, colocam faixas de frente do templo anunciando o dia e hora em que Deus vai fazer ou em que Deus vai agir. Quer dizer, Deus só pode agir naquele dia. Quer dizer, antes disso não se pode acontecer. Para você fazer uma festa, marca uma festa para o final de dezembro, essa festa pode acontecer antes de dezembro? Não. Entendeu? Então eles estão marcando o dia e a hora de Jesus fazer o milagre, como se eles tivessem criado Deus. Não, gente, quem te criou foi Deus. É como se você mandasse em Deus. Não, Deus, não faça o milagre agora não, só dia fulano de tal. Não, meu filho, eu quero fazer o milagre agora. Não, Deus, eu marquei só para o dia fulano de tal. Tá vendo aí, irmãos? Como é que é as coisas? Veja bem, irmãos. Os apóstolos nunca fizeram isso, nunca. Eles jamais tentaram dominar a agenda do Espírito Santo. Não faça isso, viu, irmãos? Deus é livre e é soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É a vontade dele que aconselha ele. Viu, irmãos? Deus, quando vai fazer algo, foi aconselhado pela sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Ele age quando quer e como quer para o louvor da sua glória. Não é como o homem quer, não, irmãos. E nem como o homem quer. Não é quando o homem quer e nem quando o homem quer. Entendeu, irmãos? É conforme a sua vontade. E ele faz isso, irmãos, não é para a honra e a glória nossa, não. Não é para nós andar se exibindo por aí dizendo que tem fama. Fama quem tem é Jesus. Não é? Grande pregador, fulano de tal, fulano. Grande é Deus, irmãos. Nós somos apenas, como é que se diz? Apenas um filho de Deus. Nós não somos grande, grande é Deus em nós. Isso sim. Olha, irmãos, diz assim, olha, o diabo tem mania de citar a Bíblia, mas cita apenas o que convém aos seus propósitos acusos, torcendo-lhe o sentido real. Ele é um péssimo intérprete da Bíblia. O diabo usa a Bíblia para tentar. O diabo nunca é tão perigoso como quando sobe o púlpito, como quando está com a Bíblia na mão. Use a Bíblia, cite a Bíblia, estude a Bíblia, cite versículos na sua narrativa, na sua pregação da palavra de Deus. Não pregue milagre, irmão. Jesus nunca pregou milagre. Por que você fica pregando milagre, irmãos? Aonde já se viu Jesus pregar milagre? Não. Os milagres aconteciam instantaneamente. Quando se prega a verdade, vive o que se prega, os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Entendeu, irmãos? Os milagres acontecem. Aí veja bem, irmãos, olha. É na mão, como quando está torcendo a palavra de Deus para encerrar os incautos. A palavra de Deus, irmão, na boca do diabo, não é palavra de Deus. Tá, irmãos? A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, mas palavra do diabo. Pois ele sempre o distorce, tá? Para fazer tropeçar aqueles que caem em seus enganos. Os que caem nos seus enganos.
Tem muitas pessoas enganando por aí, pensando que está pregando o evangelho, quando na verdade não está, irmãos. Entendemos? Aí ficam aí, irmãos, olha, a Bíblia não deve ser usada para dar guarida aos escuros propósitos de coração. Deve ser pregada a fidelidade para levar os homens ao arrependimento. A Bíblia não deve ser pregada para entreter, certo, irmãos? Mas para salvar. Não deve ser usada para tornar os homens escravos, mas para torná-los livres. Há muitas pregações, que em vez de conduzir o homem para Deus, afasta de Deus. A verdade está, irmãos, sendo atacada não apenas nas ruas, na mídia, na imprensa e pela pena dos agnósticos e ateus, mas também está sendo golpeada em alguns púlpitos, sem algum livro tido como evangélicos. E até mesmo na música de consumo. Irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente fica por aqui, irmãos. Depois a gente dá a parte 2 desse estudo, desse apanhado que a gente fez aqui, viu, irmãos? Para os nossos queridos ouvintes. Você que está sempre ligadinho, né, nos vídeos que são postados no canal do irmão Cleidjomar. Eu quero agradecer a você e dizer a você que estou muito feliz. E tenho bilhões e bilhões de razão de estar feliz. Tá, irmãos? Muito feliz mesmo. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. É Deus de guerra. É o leão da tribo de Judá. É aquele que não deixa vacilar aqueles que servem a Ele. Deus está sempre te pegando pela mão, irmãos, te conduzindo por caminhos certos e verdadeiros, tá? Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, abençoar a nossa nação, tá, ok? Abençoar a Assembleia de Deus no Brasil. Não esqueça de orar pelos os missionários perseguidos e humilhados e mortos nos países comunistas, tá certo? Que prega o ódio quanto o cristão, né? E que tira a vida das pessoas. Prestação de conta eles terão com o Deus eterno, Criador do universo. Olha, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, não esquecer de ativar o sino de notificação e também fazer comentários desta palavra. Você pode também curti-lo este vídeo. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, com a permissão do papai. Amém, Jesus, e amém.